Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre ética e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Vamos lá? A ética é a consciência que temos daquilo que é certo e errado, do bem e do mal. Normalmente, essa ética, esse conceito, é utilizado para estabelecer regras no comportamento e no desempenho das pessoas e de suas atividades profissionais e pessoais. A ética profissional é definida através de um código, que é um instrumento de realização dos princípios, visão e missão da empresa. Inclusive, nós temos uma aula falando sobre missão, visão de empresa aqui, é só você olhar nas nossas aulas anteriores. E quem infringir este código será punido. Vamos ver alguns princípios e valores éticos. Igualdade. As pessoas devem ser consideradas iguais. Não deve haver preferência de pessoas. As pessoas devem ter as mesmas oportunidades e obrigações. Vamos fazer uma pequena observaçãozinha aqui. Quando eu tenho esse princípio, ele é um princípio ético, certo? Agora nós temos que levar ele para um ambiente de trabalho. Vamos entender. A ética quer dizer que as pessoas são consideradas iguais. Uma não é mais pessoa e a outra é menos pessoa, porque ela tem ou porque deixa de ter uma característica específica que você ou alguém ou uma coletividade considera. Mas no ambiente de trabalho, as pessoas elas precisam ter a oportunidade balanceada com a sua capacidade de executar aquele trabalho. Eu não posso, por exemplo, diminuir uma certa pessoa, vou me colocar como exemplo. Eu não posso, as pessoas não podem achar, por exemplo, que eu sou uma pessoa menos capacitada para o ambiente de trabalho porque eu não me dou bem com matemática, que é um fato. Mas eu nunca trabalharia como contadora ou como engenheira. Eu preciso entender quais são as minhas capacidades individuais para que elas sejam bem aproveitadas no ambiente de trabalho. Eu tenho menos valor como pessoa porque eu tenho uma incapacidade de lidar com complexidades matemáticas? Não, mas eu tenho menos valor no ambiente de trabalho que mexe especificamente com cálculos complexos? Sim, porque como profissional eu preciso adaptar as minhas capacidades pessoais para o ambiente de trabalho e a minha função ser estabelecida, ser executada com maior objetividade, com maior excelência. Mas isso não me faz ser uma pessoa inferior. Então eu preciso diferenciar a ética e os valores que eu tenho como pessoa, que são diferentes daqueles que eu tenho como profissional. Liberdade, direito de agir de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Voltamos de novo para esse balanceamento que nós precisamos fazer entre profissional e pessoal. Quando eu tenho a diferença entre a minha própria escolha, olha só essa observaçãozinha. Ele fala que eu tenho o direito de agir de acordo com a minha própria vontade, a minha própria escolha, desde que não prejudique outra pessoa. Vamos supor que eu escolhi, eu vou me manter nesse exemplo de matemática o máximo possível para a gente não perder nossa linha de raciocínio. Eu escolhi seguir uma profissão na área de exatas, mas eu sabendo da minha incapacidade da área de exatas, ainda assim eu insisto nessa área. A minha escolha está me prejudicando? Talvez, mas eu que decido se eu vou me prejudicar ou não, se eu faço mal para mim mesmo, ninguém tem nada a ver com isso. Mas a minha escolha prejudica outras pessoas? Se ela prejudica o meu patrão, a minha empresa, no meu ambiente de trabalho, eu não posso infringir, eu não posso obrigar aquelas pessoas a aceitarem a minha escolha. Porque o equilíbrio, o balanceamento correto entre a minha vontade e a vontade do outro está entre entender até que ponto, até que limite eu posso ir para que a minha escolha não prejudique alguém, inclusive no ambiente de trabalho e principalmente no ambiente de trabalho. Porque no momento em que eu estou trancada na minha casa, fazendo as minhas escolhas para a minha própria saúde, para meu próprio intelecto, para as minhas próprias decisões, não interfere na vida de ninguém, eu posso escolher o que eu quiser e ninguém vai se meter na minha vida. Mas a partir do momento em que eu atrapalho as outras pessoas à minha volta, a minha liberdade ela é restrita. Até porque, se eu levar para um extremo maior, você vai dizer assim, você está infringindo a liberdade de uma pessoa que quer matar os outros, ela pode fazer o que ela quiser.
Mas não, eu não posso fazer o que eu quiser se eu quero matar alguém, se eu quero roubar alguém, se eu quero machucar alguém, abusar de alguém, ou mesmo prejudicar alguém. E aí você tem que colocar aquilo em um equilíbrio muito forte. E quando nós levamos isso para o ambiente de trabalho, as minhas escolhas como profissional, elas também precisam equilibrar a minha própria vontade de seguir a carreira que eu tenho. E eu não posso obrigar o patrão a me contratar só porque eu escolhi aquela carreira, mas eu sou péssimo nela e eu não consigo usufruir e nem dar a ele todas as capacidades, todas as possibilidades que ele teria dentro de um profissional que tem aquela capacidade. Então, a minha liberdade de escolher a minha profissão, ela vai até no momento em que eu decido onde eu vou trabalhar sem atrapalhar aquela pessoa e obrigar ela a me contratar quando eu não sou um ótimo profissional. Nós temos que entender também o equilíbrio entre a lei do livre mercado. O que é a lei do livre mercado? Você, como consumidor, compraria um produto de má qualidade? Eu acredito que não. A não ser que você ache que vale a pena em relação ao preço. Mas se for um produto muito caro, mas de má qualidade, e alguém disser para você, você tem que comprar aquele produto, você se sentiria coagido simplesmente porque alguém te disse, sem levar em consideração nenhum motivo? Eu acho que não. Então, por que alguém deveria contratar um profissional que não atende às expectativas da empresa, que não é um bom profissional, simplesmente porque ele decidiu trabalhar naquele lugar? Entende como que essa é uma via de duas mãos? Você precisa ser um bom profissional para ser contratado. Então, a sua liberdade de escolher também não pode interferir na liberdade do outro de escolher você ou não. Seja a pessoa que é escolhível, se é que essa palavra existe, mas que seja elegível para aquele cargo, para aquela função que você está almejando. Solidariedade significa dar a quem está só. Portanto, ela implica uma inter-relação ou uma interdependência. A solidariedade é, então, uma assistência recíproca. O que é recíproco? É aquilo que eu dou e, ao mesmo tempo, eu recebo. Ela brota da percepção de que o mal do outro não pertence somente a ele, mas pertence também a uma coletividade. Então, quando eu estou dentro de um ambiente e onde eu acho que aquele mal, aquela coisa que está infringindo sobre aquela outra pessoa, que está deixando ela ruim, vai afetar a coletividade e principalmente a mim, nesse ponto, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é ruim ser egoísta. Qual é a menor parcela de uma sociedade? O que sustenta uma sociedade? O indivíduo. Se você não pensa em você como indivíduo, você não vai conseguir pensar na sociedade. Um princípio, inclusive, universal, que nós devemos levar em consideração, que provavelmente você já deve ter ouvido do seu pai, ou da sua mãe, ou daquela pessoa que você ouve conselhos, é que você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. A capacidade da pessoa em se importar com os outros, em ser solidário com os outros, é intrinsecamente ligada à sua capacidade de identificar o outro como ele se identificaria. O que significa eu ter empatia pela pessoa? Eu me colocar no lugar dela. Se eu não me considero, se eu acho que aquilo ali não vale para mim, como que eu vou me colocar no lugar dela? Como que eu vou achar que aquilo ali que ela está passando é bom ou ruim, se eu não acho que para mim aquilo ali tem algum peso? Então, a solidariedade e a empatia, elas estão muito ligadas a como que eu me importo comigo mesmo, como que eu sinto em relação àquilo, e aí eu transfiro aquele sentimento para alguém que está ao meu lado, para alguém que eu consigo me identificar com ele de alguma forma. E assim, eu posso entender, nossa, aquele mal que está sendo feito para aquela pessoa, se fosse feito a mim, o que eu faria? Como eu me sentiria? E aí eu começo a transformar aquilo ali em uma ação para mudar aquela situação. Mas, em primeiro lugar, eu preciso me entender, eu preciso me importar comigo mesmo e eu preciso me amar. E depois eu transferir aquele sentimento, aquela sensação para as outras pessoas que estão ao meu lado. E como que eu posso encaixar a solidariedade no ambiente de trabalho? Lembra que nós acabamos de falar sobre a pessoa que decide, escolhe a profissão e quer impor aquilo a outras pessoas, sendo que talvez ela não seja o melhor naquela área? Pois é, se você tivesse que trabalhar o seu mais simples trabalho que você vai imaginar, um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, ou um trabalho voluntário, você escolheria aquela pessoa que não faz nada? Ou que não faz bem feito? Ou que faz de qualquer jeito? Ou que faz e fica ruim, que fica mal feito?
Então imagine se você é essa pessoa que faz as coisas mal feitas. Entenda que nem sempre a posição que você se coloca, você gostaria de estar do outro lado. Então, se você conseguir colocar a sua cabeça para funcionar dos dois pontos de vista, você vai conseguir ser a melhor versão de você mesmo. E a sua melhor versão inclui ser o melhor profissional que você pode oferecer para o mercado de trabalho. Responsabilidade. Com origem no latim, que demonstra a qualidade do que é responsável ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios ou por uma coisa confiada. Muito interessante este conceito aqui. Vamos destrinchá-lo aos pouquinhos. Quando aqui eu estou falando sobre responsabilidade, eu falo que ele é a qualidade daquilo que eu tenho que responder pelos meus próprios atos ou pelos atos de uma outra pessoa a qual eu sou responsável. Normalmente, qual a pessoa a qual você é responsável? Quando você é chefe, é seu subordinado. Quando você é adulto e você toma conta de uma criança, que seja um filho, um sobrinho, um neto, etc., você é responsável por aquela criança. Se você está num grupo onde você é o líder do grupo, você é responsável pelos seus liderados. Então, quando eu tenho responsabilidade, eu tenho que responder pelos meus atos ou pelos atos daquelas pessoas que eu estou sendo responsável por elas. E aí a pessoa tem, às vezes, uma dificuldade de agir quando o ato não foi ela quem agiu diretamente. Mas eu também tenho que me lembrar de que o conceito de responsabilidade envolve tudo aquilo que eu me propus a liderar, que eu me propus a fazer, a ensinar, a ajudar. E a responsabilidade, ela inclui, dentro das tantas vertentes que ela possui, ela inclui, inclusive, a responsabilidade moral, uma responsabilidade profissional, uma responsabilidade que vai se prolongando com o tempo, as correspondências e as consequências que aquele meu ato geraram. Aquilo ali também envolve a minha própria responsabilidade. Você já deve ter ouvido os seus pais ou os seus avós falarem de você, talvez, ou de uma descendência, ou talvez uma pessoa mais velha falando de uma pessoa mais jovem, dizer é minha responsabilidade, com orgulho ou sem orgulho, é minha responsabilidade que fulano age daquela forma. Porque aquilo que a pessoa ensina, aquilo que ela passa para frente, também é sua responsabilidade. Eu preciso ter essa consciência para entender que eu tenho que sempre entregar o meu melhor para que a responsabilidade que eu tenho sobre as consequências e os desdobramentos daquele ensinamento, daquele fato, daquele ato ou daquela pessoa possam ser de acordo com o que eu queria arcar. Às vezes a gente tem uma sensação de que a responsabilidade é algo ruim, é pesado. E você já pensou em ser responsável por um grande sucesso? Isso é ruim? Não, isso é bom. Responsabilidade em si, ela não é boa e ela não é ruim. Responsabilidade em si é simplesmente o ato de você responder pelos seus atos. Então, uma coisa que muitas vezes a gente ouve quando é adolescente ou quando é criança e que causa um certo medo é quando às vezes a mãe ou o responsável, ele vira para você e fala assim, faz o que você quiser, só não reclama depois. E aí você morre de medo, você fica pensando, isso é uma ameaça? Não, isso não é uma ameaça. E se o que você fizer der um grande efeito, der um grande lucro, der um resultado espetacular, você fez o que você quis, você não reclamou e você é responsável pelos seus atos. E aquele ato foi excelente. Você só precisa ter consciência de que tudo que você fizer vai ser responsabilidade sua, mas não necessariamente uma responsabilidade ruim. Muitas responsabilidades podem ser boas, excelentes, neutras inclusive. Eu decidi não tomar banho agora, tomar banho daqui 2 horas. Qual a grande responsabilidade dessa minha decisão? Talvez nenhuma. Não foi boa, não foi ruim, foi simplesmente adiei uma decisão. Eu decidi que eu vou comer a hora que eu terminar, em vez da hora que eu começar. Qual a consequência daquilo? Talvez nenhuma, talvez muita. Talvez você perca tempo e não consiga comer depois e passe fome o dia inteiro. Mas foi uma grande responsabilidade? Teve grandes consequências? Não. Consequência que durou talvez algumas horas até você comer depois do horário que você tinha previsto. Então não tenha medo das suas responsabilidades. Tenha consciência das suas responsabilidades. E isso é um princípio, esse é um valor extremamente importante para você levar adiante na sua vida profissional. Justiça. Etimologicamente, este é um termo
que vem do latim justitia. O que significa justitia? É o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Vamos aqui fazer uma correlação entre esses princípios. Nós estávamos falando agorinha sobre a responsabilidade, nós também falamos sobre a solidariedade, que eu estou ali pensando na outra pessoa, e nós também falamos sobre a liberdade. Como eu faço para juntar a liberdade, a solidariedade e a responsabilidade? Através da justiça. A justiça é o equilíbrio. Quando eu lido, vou levar um exemplo bem simples para a gente poder entender de uma forma mais didática. Quando você tem uma criança pequena, uma criança, vamos supor, lá entre seus 5 e 7 anos, e aquela criança com muita frequência desobedece. Qual a melhor maneira de lidar com aquilo? Você vai deixar ela desobedecer até ela fazer o que ela quiser e ela eventualmente maltratar um animal, bater num amiguinho, porque você está sendo bondoso? Ou você vai levar aquela criança no equilíbrio e vai ensinar para ela, por exemplo, a solidariedade e a empatia com a outra criança? Você tem essa opção. Em outro sentido, também posso ensinar para ela a ter responsabilidade pelos seus atos. Olha, o seu ato foi o seguinte, você me desobedeceu, por isso eu ia fazer alguma coisa. Lógico que tudo tem que ter um equilíbrio. Se você obedecer, nós vamos tomar sorvete. Você me desobedeceu, não vamos tomar sorvete hoje, vamos tomar sorvete qualquer outro dia. Isso também é justiça. Por quê? Eu preciso ensinar as pessoas, as crianças, eu preciso ter no meu interior que a minha liberdade, a minha responsabilidade, elas têm um equilíbrio. Já pensou uma pessoa ter responsabilidade sobre tudo e a outra ter responsabilidade sobre nada? Uma fazer exatamente tudo o que ela quer e a outra ter que suportar que a outra faça por ela, em cima dela, e que maltrate ela porque ela simplesmente quer. Então, para todos esses princípios serem feitos de forma correta, coerente e equilibrada, eu preciso ter a justiça. Eu preciso entender, eu preciso explicar, eu preciso aplicar que cada um desses princípios tem o seu limite. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço e sobre os atos alheios, mas daqueles que eu tenho uma responsabilidade sobre aquela pessoa. Eu tenho algum tipo, nem que seja uma forma mínima, mas que eu tenho de aplicação sobre aquilo. Eu não posso ser responsável pelos atos dos outros. E da mesma forma, a solidariedade. Eu tenho que ajudar aquela pessoa que está com dificuldade no meu colega de trabalho, que não sabe mexer no processo, que não sabe mexer naquele programa, que não conhece aquela documentação. Eu vou ser solidário, eu vou ajudá-lo. Mas ao ponto de atrapalhar o meu serviço e fazer ele melhorar e eu ser mandado embora, então eu preciso encontrar um equilíbrio. Eu também vou, agora vamos aplicar outros princípios, né? Vou aplicar a minha liberdade para eu fazer o que eu quiser, eu ter a minha escolha, mas aí a minha escolha vai inferir na outra pessoa, a minha escolha, a minha liberdade vai obrigar a outra pessoa e tirar dela a liberdade dela, o direito dela. Esse equilíbrio entre todas essas coisas está em cima da justiça, inclusive da igualdade. Se você diz o seguinte, olha, você não deixa de ser humano só porque eu não concordo com o seu pensamento ou com a sua prática de serviço, você não tem menos ou mais valor do que eu, só porque eu sou melhor. Mas aí você vai entender também que aquela pessoa não pode fazer isso com você. Se você não pode fazer com o outro não pode fazer com você. Tudo isso é um equilíbrio muito sutil que nós precisamos levar em consideração e que está intrinsecamente ligado à prática da justiça, que é trazer o equilíbrio entre aquele que não pode ultrapassar e o outro que não pode ser ultrapassado. Respeito. Nossa, esse daqui realmente está ligado à justiça. Na sua origem em latim, a palavra respeito significa olhar outra vez. Quando eu respeito a outra pessoa, eu faço por ela justiça. Então, assim que algo merece um segundo olhar, é algo digno de respeito. Por esse motivo, também pode ser uma forma de fazer uma homenagem a alguém. Então, todas as vezes que eu respeito uma pessoa, quais são as pessoas na sua vida que você mais respeita? Provavelmente são aquelas pessoas em que você, na hora que pensa que elas podem ser agredidas, você pensa, mas isso está errado?
Precisa ser feita uma justiça com essa pessoa. Reparou como que os dois princípios estão muito interligados? O respeito e a justiça são princípios que andam bem juntinhos. Porque eu sempre vou querer trazer a justiça para aquela pessoa que eu mais honro, que eu mais homenageio, que eu mais respeito. E aí você tem que levar aquilo para as outras pessoas. Inclusive, uma coisa interessante que foi trazida à tona na rede social esses dias, eu estava olhando um post em que alguém colocou assim: o que você faria se encontrasse com alguém que roubou os seus parentes? Aí, a minha resposta foi: aplicaria as leis de acordo com o Código Penal. A pessoa que fez a postagem pegou e falou para mim assim: mas ele roubou o seu parente, você não ficaria morrendo de raiva? Você não ficaria morrendo de ódio? Você não gostaria de matar aquela pessoa? Eu disse: olha, o meu sentimento de raiva, de mais ou de menos raiva, mais ou menos intensa, não muda o fato de que eu matar uma pessoa por um roubo é errado. É desproporcional. Ela precisa ser presa. Eu, inclusive, acho que algumas leis no Brasil são muito brandas, mas essa especificamente do roubo eu não acho. Eu acho que a pena está muito boa. Minha opinião pessoal. Não precisa aumentar uma pena para o roubo, porque até o Código Penal tem suas proporções relacionadas a um roubo simples, a um roubo que tem muita violência ou pouca violência. Lembrando que roubo e furto são coisas diferentes. O furto, quando a pessoa furta, ela pega algo sem ninguém perceber, e quando eu percebo, aquilo ali já sumiu. O roubo, ele envolve um embate entre aquela pessoa que tem e aquela pessoa que está tomando. Então, ela vai pegar mediante violência, ameaça e etc. Aí eu tenho os níveis de violência e os níveis de ameaça. E eu acho que dentro do Código Penal brasileiro, eles estão extremamente bem feitos. E aquilo ali é o que tem que ser feito mesmo. Se tem alguém que acha que a pena precisa ser maior e tem alguém que acha que a pena precisa ser menor, a sua opinião. Na minha opinião, está ótimo. Aí aquela pessoa ficou dizendo para mim, tentando me convencer, que porque era um parente meu, eu deveria achar que a pena deveria ser maior. Só que, se eu acho que aquela pena está boa e proporcional para as outras pessoas que eu conheço, por que eu acharia que ela tem que ser maior para um parente meu? Ou para um avô, ou para o pai, ou para o filho? Se eu acho que aquela pena é boa para os outros, por que eu acho que ela é ruim para mim? Nisso está o equilíbrio entre justiça, respeito e igualdade. O que vale de justiça e de igualdade para os outros vale para mim. E o que vale de respeito para mim vale para os outros. Esses princípios, eles precisam ser muito bem estabelecidos. Eu não posso ter dois pesos e duas medidas. O que são dois pesos e duas medidas? Para mim isso aqui pesa mais, porque para os outros pesa menos. Isso aqui para mim tem que ter uma medida maior, uma quantidade maior. Mas quando é para os outros, tem que ter uma quantidade menor. Ou vice-versa, se for algo ruim. Não, já tá bom, já tá suficiente para mim, já entendi. Agora para os outros, não, tem que pesar mais, tem que fazer aquilo ali, tem um valor. Não, se é bom, se é suficientemente para os outros, é para mim. Se é para mim, é para os outros. Eu não posso medir os meus sentimentos, as minhas sensações em relação aos outros diferente. Eu não posso dizer, olha, se for para um amigo meu, para um parente meu, tem que ser pior. Se for para o outro, tem que ser melhor. Então, quando você vai levar isso para o ambiente de trabalho, eu preciso pensar o seguinte: eu gostaria de ser tratado daquela forma, então eu vou tratar o outro daquela forma. Se eu gostaria de não ser tratado daquela forma, eu não vou tratar o outro daquela forma. Quando você chega num ambiente de trabalho pela primeira vez, o que você gostaria de ter? Alguém para te ajudar, um sorriso simpático, um colega de trabalho proativo que vai conseguir gerenciar aquele relacionamento entre você e ele e uma equipe de trabalho que vai se tornar eficaz. Então, quando chegar a sua vez de fazer isso pelo seu colega, faça. Pense naquilo que você gostaria que tivesse feito com você. Próximo princípio: disciplina. É a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Se você levar para um ambiente bem mais restrito, você vai ter disciplinas, códigos de disciplinas diferentes entre cada família, por exemplo, são os grupos. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Vamos levar isso daqui para o nosso ambiente de trabalho. Quando eu tenho dentro da família, faço. Você vai entender que cada família tem sua disciplina. Uma família vai achar que uma criança da birra precisa ser ignorada, a outra vai achar que a criança da birra precisa ser repreendida, a outra achar que a criança da birra precisa sentar lá no banquinho do cantinho. Cada um vai ter sua disciplina. Mas e dentro do ambiente de trabalho? Quem estabelece as normas? Quem estabelece as normas
normalmente vão vir de cima para baixo. Eu tenho vários gestores, eu tenho os administradores, eles vão estabelecer umas normas gerais que vão ser aplicadas de forma mais específica dentro da cadeia de trabalho. Então, eu tenho um administrador que vai me dar uma norma geral, vai dizer, olha, isso daqui deve ser feito de tal forma, horário de entrada, horário de saída, processos e etc. Aí eu tenho um gestor de um departamento ou de uma equipe menor que vai gerenciar de uma forma mais específica, por exemplo, comportamento, linguagem, volume da fala, forma de sentar, objetos em cima do ambiente de trabalho. Cada disciplina, cada gestor, cada departamento vai ter uma ordem que precisa ser seguida. E dentro dessa disciplina, inclusive, vai ter as atribuições de cada funcionário. A sua atribuição, a sua disciplina diária é chegar, fazer isso, fazer aquilo, ter esta rotina e no final do dia entregar este resultado. Esse vai ser a disciplina que vai ser estabelecida dentro do seu ambiente de trabalho, baseado no que foi passado pelo administrador, depois pelos gestores, de acordo com a sua própria categoria, com seu escalonamento de autoridade. A falta de ética de um colaborador pode afetar os maiores patrimônios da empresa, como, por exemplo, a marca, a imagem e o cliente. O trabalho deve ser um ambiente gostoso, pois passamos a maior parte de nossas vidas trabalhando. Já parou para pensar que o seu dia tem 24 horas, você provavelmente passa 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo e mais 2 horas se deslocando do trabalho para casa, ou talvez até mais? E quanto tempo sobra para sua família e para sua diversão? A qualidade de vida deve existir também dentro deste ambiente de trabalho, pois ter uma vida com qualidade é proporcionar maior bem-estar e equilíbrio físico, psíquico e social, e assim alcançar uma vida mais satisfatória. Muitos profissionais dedicam-se a descobrir maneiras efetivas de obter esses anseios de uma vida mais satisfatória, de uma vida mais equilibrada no ambiente de trabalho. Vários fatores podem determinar a saúde humana, sejam eles externos ou internos, condições de vida, entre outros, inclusive personalidade das pessoas, relacionamentos interpessoais. Para se ter um equilíbrio na vida, é necessário que cada um consiga satisfazer todas as áreas de sua vida e manter este equilíbrio. Se houver qualidade de vida no trabalho, é possível que a produtividade cresça. E eu acrescento, é muito mais do que possível, é provável. Além de haver motivação e satisfação dos empregados. O termo qualidade de vida no trabalho surgiu em torno dessa necessidade do bem-estar geral e da saúde dos trabalhadores no desempenho de suas tarefas. A qualidade de vida no trabalho envolve uma série de fatores, como a satisfação com o trabalho executado, a possibilidade de um futuro na organização. Todo mundo que entra na empresa sonhando em melhorar, em ser promovido, vai se empenhar mais. O reconhecimento pelos resultados alcançados, ao contrário do que alguns gestores pensam, que a pessoa precisa estar pressionada para ser motivada, que se ela for elogiada, ela vai se acomodar. Não. O elogio tem muito mais consequências positivas do que uma pressão desproporcional. O relacionamento humano dentro do grupo e da organização, ou seja, se dá bem com seus colegas. O ambiente psicológico e físico de trabalho e a liberdade e responsabilidade de decidir e a possibilidade de participar. Participar de quê, gente? Participar das decisões, inclusive. Aquelas reuniões gerais que muitas empresas têm no começo de cada ano, no começo de cada semestre, onde os funcionários sugerem, onde os funcionários escolhem, onde os funcionários vão dar a sua opinião, onde os funcionários vão, inclusive, fazer críticas. Tudo isso vai contribuir com a felicidade, com um bom ambiente de trabalho. Então, nossa aula por hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem continuar mandando. Comentário, e-mail, WhatsApp. Podem mandar, que nós ficamos felizes em responder as perguntas, tá bom? Fique com Deus, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!